gostava de ter uma ideia, Inês Rodrigues, gostava de ter uma ideia de como acha que vai ser os 10% para o CPCV antes da escritura. Esse é o desafio. O desafio do Estado, desde o princípio, tem sido dar o valor, e essa foi a linguagem utilizada pela Ministra. Vão à procura no canal de YouTube do Governo de Portugal, e se forem ver a conferência de imprensa do Conselho de Ministros não quero falhar, de 11 de maio, ou 7 ou 11 de maio, vão ver especificamente a senhora Ministra da Juventude a dizer que aquilo que o Estado queria dar era o valor da entrada. Não vai haver valor de entrada, a não ser que os bancos, por iniciativa própria, não ao abrigo de qualquer legislação, porque esta legislação não vem a obrigar os bancos a adiantarem dinheiro de maneira nenhuma, digo isto desde o início, para mim era muito claro, mas aquilo que vai acontecer é que podem haver bancos que vão criar algum tipo de crédito sinal. Por exemplo, já aconteceu no passado, acontece alguma coisa menos parecida, mas, por exemplo, ainda hoje eu falava com um construtor que é meu cliente, e ele dizia-me que tem um acordo em particular com um banco, em que o banco financia a construção ao cliente que vai comprar um imóvel em construção, não é ele que está a construir, mas que há o financiamento para construção, mas que vai sendo desbloqueado pelo banco à medida que a construção vai evoluindo. Não há aqui ainda um bem real, certo? Mas há aqui uma expectativa de bem real. E é na perspectiva do crédito que a pessoa vai, da validação que o banco dá à estrutura financeira que a pessoa tem e que apresenta, que o banco vai disponibilizando dinheiro até ao dia da escritura. Corre um risco. E há um custo associado, que é o custo dos juros. Vai pagar sempre juros até ao dia da escritura, e depois a partir daí vai pagar juros e capital. Mas pode haver lindamente, e eu tenho essa expectativa, de que os bancos, um banco ou mais bancos, acredito que se um fizer, todos os outros farão, algum tipo de crédito sinal em que se a pessoa ou as pessoas, se o banco já sabe que essas pessoas vão ter crédito, dos 85% ou dos 90%, então o banco, com base nessa pré-análise, nessa carta de aprovação geral, mais ampla, vai disponibilizar parte do valor para a pessoa poder fazer um contrato de promessa, compra e venda. Agora, é a minha expectativa, mas é uma decisão comercial, é um produto bancário, não tem nada a ver com aquilo que está aqui escrito no que toca à legislação que foi aprovada e que vai ser implementada pelo Governo. Aqui não há nenhuma antecipação de valor em qualquer circunstância. O valor a ser dado, eu tinha essa conversa também hoje com uma cliente que me ligou, e ela dizia-me, mas se eu pedir este dinheiro emprestado a um familiar, aos meus pais, por exemplo, era o caso, eu depois vou poder devolver este valor aos meus pais com a garantia do Estado? E eu dizia, à partida. E agora vamos falar sobre a taxa de esforço. Porque se a taxa de esforço for abaixo dos 45%, façam contas comigo, se a taxa de esforço for abaixo dos 45%, aquilo que o Banco de Portugal diz é que, para a habitação própria e permanente, os bancos podem ir até aos 50% de valor máximo de taxa de esforço. Podem ultrapassar os 50%, se forem ao Banco de Portugal, vão encontrar esta informação como eu encontrei, podem ultrapassar os 50%, mas vão ter que justificar ao Banco de Portugal porque é que ultrapassaram esses 50%. Se, numa situação em particular, a vossa taxa de esforço for 45%, e o Estado vier dizer, eu dou-me como fiador para essa pessoa que está com uma taxa de esforço de 45%, 45% para os 90% do valor do negócio. Não estou aqui a falar no valor da avaliação. Vamos fazer de conta que bate certo, ok? Vamos fazer de conta para não complicar aqui este cenário. Mas vamos dizer que 90% de financiamento equivale a uma taxa de esforço de 45%. E 90% do negócio. Se o Estado vem dizer, deem lá a essas pessoas os 10% que estão em falta porque eu dou-me como fiador. Aquilo que vai acontecer é que a taxa de esforço dessa pessoa passa de 45 para 49,5, mais 10%, correto?
Não chega aos 50%. Portanto, ainda está dentro do intervalo. Agora, a questão é, será que o banco vai querer aceitar esse cliente com um risco adicional ou não? Porque depois aquilo que vai acontecer, uma coisa é certa, não, mesmo que o Estado, de acordo com esta legislação e de acordo com toda a informação que eu tive até agora, o Banco de Portugal manteve a sua posição, que são as regras macroprudenciais não são para ser quebradas. E implica isto, que ao não serem quebradas, vão-se manter como valores máximos os 50% de taxa de esforço e os 90% de LTV. Mas, com esta legislação, aquilo que o Estado vem dizer é que, legalmente, eu dou-me como fiador para os 10% ou 15% que estiverem em falta. Mas esta legislação não vem permitir, ou não vem nem sequer autorizar, não vem falar de todo sobre taxa de esforço. Portanto, o ir acima dos 50% é uma decisão comercial. O chegar aos 50% até é uma decisão comercial. Não é líquido que, estando nos 45% de taxa de esforço, que um banco possa, porque tem a fiança por parte do Estado, vir a ultrapassar ou igualar os 50% de taxa de esforço, porque é uma decisão comercial e não há nesta legislação nada que obrigue os bancos a fazerem seja o que for. Por isso é que a taxa de esforço é importante. Se for uma taxa de esforço até aos 45%, com o LTV de 90%, procurem LTV no Google, mas se for com uma taxa de esforço de 45% associada a 90% do valor do negócio, aquilo que o banco diz que vos dá, então aquilo que vai acontecer é o Estado dá-se como fiador, o banco empresta-vos mais 10%, mas continua abaixo, 0,5%, do valor máximo que o Banco de Portugal indica como sendo o máximo que permite para quem vai comprar uma habitação própria e permanente, esqueçam se é a primeira ou décima. É esta a regra. Mas, se for alguém que já vem com 47%, 48%, 50%, essa pessoa, mesmo que o Estado diga, de acordo com a lei está com todas as variáveis incluídas, o banco é livre de não ir acima da taxa de esforço, mesmo com a fiança do Estado. Estou a ser claro sobre qual é o impacto aqui que o Estado tem nos clientes de maior risco. Tem impacto zero. Zero. O que é que o Estado vem dizer? Vem dizer que eu dou, mas são vocês que decidem a quem vai ser dado. Quem vai decidir, na realidade, quem é que vai receber a fiança, vão ser, na realidade, os bancos. O Estado não vai dar nada a ninguém. São os bancos que vão comunicar ao Estado quem são as pessoas que estão dentro dos enquadramentos que o Estado define aqui, mas são os bancos também que definem quem é que vai ou não usufruir de ter ou não ter uma taxa de esforço mais de risco ou não, porque depois aquele tema que eu não estava a falar, para não complicar aqui o nosso cenário, que era a questão, por exemplo, da avaliação. A avaliação pode ser, no geral, 90%, a avaliação pode ser 90% do valor, o crédito pode ser dado com base em 90% do valor da avaliação ou pode ser dado com base em 80%. Aquilo que vai acontecer é que depois agora vamos começar a trabalhar as variáveis que vão permitir ao banco escapar-se de ter que aprovar um cliente de risco. Quais são as variáveis? Quase todas. A avaliação não é, apesar de ser um intervalo de valor, mas é um intervalo de valor que, vamos ser claros, é assim que funciona. É assim que funciona. Estou-vos a dar a parte de dentro de como é que funcionam os bancos, mas há uma variável comercial. Eu estava a ter esta conversa com uma pessoa que confirmava aquilo que eu estava a dizer. Eu tenho essa experiência com créditos anteriores, e não são de agora, são de há muitos anos, em que, consoante o cliente e consoante a situação do balcão e consoante há mais ou menos interesse em ou fazer aquele cliente em particular ou fazer determinados objetivos mensais, anuais, há mais ou menos apetência por parte dos bancos para
terem espaço para aceitar clientes que em situações normais não iam aceitar. Mas depois há aqui as variáveis que vão começar a acontecer, que são, por exemplo, o facto de, para este cliente em particular, qual foi a avaliação do imóvel. Vamos dar-lhe aqui uma porrada. Pumba! E dão-lhe aqui uma porrada e dizem que a avaliação do imóvel é 10% abaixo do valor do negócio. Mas onde é que está a avaliação? Deixem-me ver a avaliação. E eles vão mostrar a avaliação. Vão mostrar a avaliação que quiserem. Ok? Portanto, e depois quem fala na avaliação é se calhar a grande variável. É aqui que depois os bancos vão começar a criar pontos de fuga, como se diz em arquitetura. Ok? E como se faz na prática, quais são os meus pontos de fuga? Eles vão ter sempre forma de não fazer um negócio para os clientes que têm uma taxa de risco demasiado forte para a sua sensibilidade, para a sua forma de estar no mercado. Portanto, vamos ser claros aqui. As pessoas que vão usufruir destas garantias são as pessoas que têm margem para serem acrescidas de 10% de taxa de esforço e ainda assim estarem em valores considerados normais. E se os normais serão os 40 e tais, ok? Acima dos 45 já terão que ser bancos com características mais específicas. Normalmente estas características específicas são os bancos com menor expressão comercial. Estou a falar nos bancos que têm balcões, que têm licença de bancária, mas que têm menos presença comercial. E nós somos os bancos mais pequenos, não são os bancos estatais e os grandes bancos com grandes cotas de mercado. São os bancos que querem crescer e que aceitam ter um bocado mais de risco porque precisam do negócio, ok? Portanto, são estes bancos que mais terão a ganhar em aceitar, mas também o ganhar em colocar crédito implica que poderão perder com um aumento da sua taxa de risco e com o risco real de pessoas deixarem de cumprir com as suas responsabilidades. Obrigado pelo seu comentário. Agora vamos para a frente. Ora bem... Raquel Prego, T2 em Odivelas, 150 mil euros para reformar, é possível encontrar? Tudo é possível, mas fale comigo, está bem? O número de telefone está aqui, ou mensagem, ou SMS, ou chamada. Obrigado. Gostava de ter uma ideia, já respondi, como é que vai ser dos 10%. E diz aqui muito bem, deixa-me dar, aqui o Rodrigo Fernandes deu uma boa resposta à Inês Rodrigues. Os 10%, e eu falava sobre este tema com esta cliente com quem falei hoje da parte da tarde, os 10% são uma prática, e digo-vos porque é que passou a ser 10%. Sempre foi 5%. Sempre foi 5% até ao subprime. E quando as regras bancárias mudaram, e os bancos deixaram de funcionar com 100% de financiamento, e isto estamos a falar num tempo anterior a 2009, 2010 as coisas já não funcionavam assim, mas pronto, 2009 até 2009 a coisa funcionava desta maneira, que era os bancos davam crédito para a pessoa comprar casa e compra lá um carro e faça uma viagem e compre também as mobílias, leve lá dinheiro, e a pessoa levava dinheiro para tudo e mais um par de botas. E quando aquilo rebentou tudo, as regras macroprudenciais, não só a nível nacional, mas a nível internacional, passaram a ser de que, ok, nós levamos a pessoa ao restaurante, damos-lhe de comer, mas a pessoa também tem que levar um bocado da carne, que é para nós pormos no grelhador. Se aquilo torrar, torra a carne de toda a gente, não é só a nossa, é também a sua que vai comprar uma casa, meu caro ou minha cara amiga. Portanto, aquilo que acontece hoje em dia é que os bancos vão até aos 90%, ou até aos 85%, ou até aos 80%, depende da situação que estivermos a falar. Neste caso, podem ir até aos 90%, mas nós já sabemos, quando nós pomos 10% do nosso bolso, quais são os 10% que, no caso da coisa não se dar na totalidade como nós gostaríamos que se desse, quais são os 10% que vão ser torrados em primeiro lugar. Os segundos valores a serem torrados são os valores de capital que já foram amortizados. Só em última instância, depois do banco vender o imóvel, é que depois se vai fazer contas a quem é que tem que receber o quê. Mas digo-vos claramente que é sempre a pessoa que pediu o empréstimo que vai ser penalizada, se não conseguir vender o imóvel antes de entrar em incumprimento total, ok? Portanto, aqui toda esta ginástica que está a ser, que é feita, mas é esta a origem dos 10%. Deixou de ser 5% quando que era o que existia quando havia crédito de 100%, passou a ser 10% porque o máximo
de valor financiado passou a ser os 90%. E por isso é que passou os 10%. Mas não é obrigatório. Um proprietário que vende um imóvel pode fazer um contrato de promessa compra e venda com um valor mais baixo. E hoje eu tinha essa conversa. Mas quão mais baixo? Eu posso chegar a acordo com o proprietário de fazer um contrato de promessa de 2.500 euros. Pode. E pode correr o risco de chegar alguém e saber que aquele imóvel está à venda e dizer assim, vendeu por quanto? Foi por quanto o valor da sua venda? Ah, foi por 150 mil euros. Ok. Então, e quanto é que lhe deram de contrato de promessa compra e venda? Deram-me 2.500 euros. Epá, então vamos fazer da seguinte maneira. Eu dou-lhe 160 mil euros, fazemos um novo contrato de promessa compra e venda, eu dou-lhe já esses 10%, você chega à compradora com quem se comprometeu por contrato de promessa compra e venda, que tem uma cláusula penalizatória para o vendedor de se entrar em cumprimento ou não cumprir com a venda do imóvel, tem que devolver o imóvel em duplicado, em dobro. Portanto, se for um valor de 2.500 euros que tem que devolver em dobro, são 5.000 euros, mas se eu tiver alguém que me dá 10.000, eu ainda ganho 5.000. Portanto, se o valor for demasiado baixo, há aqui um problema que é um problema de garantir que o imóvel vai estar disponível no dia da escritura. E, por isso é que eu digo que é variável, mas também não convém ser demasiado baixo. Convém ser suficientemente alto para já doer ao proprietário ter que devolver o sinal em dobro. Ok? Portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Os 5% é um valor aceitável. É um valor que eventualmente se consegue, se não houver demasiada procura, fazer com que o vendedor aceite, se não tiver ele próprio que comprar um outro imóvel. Depois tem que haver aqui muitas condições, cláusula bancária ou não. Por isso é que é tão importante, quando se fala em comprar um imóvel, falar-se com alguém que sabe o que é que está a falar e saber e fazer aquilo que se sabe que é possível de ser feito. Por isso é que é tão importante, no meu caso em particular, se estiver para comprar na Grande Lisboa e Margem Sul, mande-me uma mensagem, porque é totalmente diferente falar e trabalhar com alguém que, como eu, que tem uma experiência absurda a acompanhar clientes compradores, do que estar a fazer todo o trabalho com alguém que não tem a mesma experiência. As coisas são como são, é o que é. Ok? Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu comentário. Ok? Dino, não vi o que era que ele sabe disso. Temos que pagar os 10% do CPCV na mesma? Sofia, sim. Sofia Sousa, sim. Se não pagar, corre o risco não só de gastar dinheiro a fazer a avaliação, mas de o imóvel não chegar ao dia da escritura. Basta uma chamada que não atendeu ao proprietário, que queria ter a garantia que você continuava interessada, porque era... Se não trocou dinheiro, só tem de teoria do seu lado, boas intenções, e se do lado dele, vendedor, aquilo que quer é de facto vender porque até quer comprar outro imóvel, então aqui nós estamos a falar de que basta uma vez que não atenda uma chamada, ou se atrasa a responder ou a devolver a chamada, e a pessoa entende que se calhar você já não está interessada e vai aceitar aquela pessoa que está ali à frente com o dinheiro na mão e pronta a assinar um contrato de promessa compra e venda, e aquele ali já não vai fugir, ok? Corre o risco, se não fizer o contrato de promessa compra e venda. Se não tiver o dinheiro para fazer o contrato de promessa compra e venda, a não ser que os bancos venham criar essa solução, esta legislação não vai ser para essas pessoas. Não vai ser para as pessoas que não têm capitais próprios guardados de lado, e não vai ser para as pessoas que têm taxas de esforço demasiado altas. Recebo ainda muitas chamadas e mensagens de pessoas a dizer-me: Bruno, eu recebo o salário mínimo, dói-me o coração, dói-me o coração. Recebi uma chamada a semana passada de uma pessoa que estava a pagar uma renda, o proprietário disse que queria vender, portanto, mas disse-lhe com todos os tempos, dentro da lei, tudo legal, tudo direitinho, mas a pessoa estava há 3 semanas de ficar na rua, literalmente. E dizia-me: Bruno, como é que eu posso ter acesso a esta garantia? E eu dizia-lhe: primeiro, não sei quando é que vai ser de facto posta em prática, mas acima de tudo há muitas destas situações em que as pessoas, e essa pessoa em particular, tinha um salário mínimo e estava sozinha. Portanto, nem sei muito bem como é que a coisa funcionava já, acho que era com o apoio de alguns familiares, mas situações muito chatas. E não é para estas pessoas que estas medidas estão feitas. Não é.
Não é. Para quem compra sozinho, vai ter que ter rendimentos como se fossem duas pessoas a ganhar, 2.000 para cima, para os valores que estamos a falar hoje em dia na Grande Lisboa, Grande Porto. Enfim. CPCV. Acabei de dar essa resposta. Granja. Olá, minha mãe tem 53 anos, está reformada com 1.100 euros. Esse 1.100 euros. Ela tem os 10%. Pode ter crédito à habitação? É pouco provável. Não lhe estou a dizer que não, mas fale com o banco. A sua mãe que fale com o seu banco. Mesmo com os 10%, vai ter que pagar impostos, vai ter que pagar despesas, porque não está ao abrigo de nenhuma destas isenções. 10% não é muito. Mas, pronto, já é alguma coisa. 1.100 euros, depende do valor do imóvel que vai comprar. Mas não é muito dinheiro. Mas fale com o seu banco. Não lhe consigo dizer mais do que isto. Obrigado pelo seu comentário. Consegue explicar por alto como é que vai funcionar? Expliquei já. E João Guedes, se quiser mais informações, dê-me um telefonema ou mande-me uma mensagem. Será a isenção de IMT, Imposto de Selo, mais garantia pública? Sim, senhora. Letícia Maral. Serão as duas em combinado, em conjunto. Uma não requer a outra, nem retira a outra. Quais serão os custos que teremos que suportar? Se tiver isenção de IMT, Imposto de Selo e a garantia pública, será de despesas se não for isentada, porque alguns bancos vão isentar, ou seja, não vão cobrar estes valores que eu vou dizer. Abertura de dossiê para análise da sua situação. Normalmente são 300, 500 euros nesse intervalo, depende dos bancos, ok? Isto pode ser sempre variável, para baixo ou para cima. Abertura de dossiê para análise do seu crédito. A avaliação do imóvel, também, hoje em dia, abaixo de 500 euros já não é. Pode ser, normalmente, ou esse valor ou acima. Portanto, aqui estamos a falar de perto de 1.000 euros. Vão ter que pagar, e isto é para toda a gente, o imposto de selo. Eu fiz um vídeo sobre este tema, mas aproveito para reforçar. Há dois impostos, para quem tem crédito, há dois impostos de selo que vão ser pagos. Um, que é o imposto de selo do dia da escritura, que se estiver isento, está isento, é 0,8% do valor do negócio total, ok? Se for 200.000 euros é 0,8%, neste caso 2.000 euros são 1.600 euros de imposto de selo, só de imposto de selo, mas há um imposto de selo que é de 0,6%, eu fiz um vídeo sobre este tema esta semana que passou, 0,6% sobre o valor emprestado, ou seja, se tiverem um valor que vos emprestam de 100.000 euros, no dia em que o dinheiro vos cai na conta, 600 euros são-vos retirados para pagar do banco ao Estado esse imposto. E esse imposto não tem isenção. Vai ser pago. Ok? Pronto. Portanto, esse imposto também acrescenta ao que vai ter que ser pago, que não está isentado. E no dia da escritura, há bancos que já sei que também para estas pessoas que vão ter a isenção do Estado vão também isentar o pagamento da escritura, vão assumir eles. Portanto, se no dia da escritura havia 4 custos a serem pagos, que seria o custo da escritura, o custo dos registros, que era 225 euros cada registro, normalmente seriam 2 ou 3, porque seria para os titulares do empréstimo e para o banco que fazem o registro da hipoteca. Portanto, este valor não vai ser pago, vai ser uma das isenções que não se tem falado muito, mas é uma das isenções que o Governo desde o primeiro dia diz que vai fazer, mas como é um valor mais pequeno, não se tem falado muito nas notícias. Portanto, teria que pagar o valor da escritura, mas há bancos que vão assumir esse custo. Não vai pagar o imposto de selo, não vai pagar o IMT e não vai pagar os registros. Portanto, no limite vai pagar entre 375 euros se for uma casa pronta, que é uma estrutura do Estado que permite fazer escrituras com um custo controlado, que está, se procurarem casa pronta no Google, vão encontrar o valor que está tabelado pelo Estado de 375 euros, o valor do ato da escritura. Se for privado, pode ser um bocadinho mais alto, pode ir até normalmente aos 500 euros, e podem ser solicitadores, advogados e notários a fazerem de forma privada as escrituras, ok?